Esteja todo mundo bem, com saúde. Hoje é domingo, Missa e Praia, céu de anil. Eu estou fazendo esse pequeno vídeo aqui para compartilhar com vocês, porque eu percebi que entre a discussão da aula 1 e a aula 2, faltaria alguns elementos para a gente poder estabelecer essa continuidade. Então, essa aula aqui, ela funciona como uma espécie de interlúdio, por isso eu não estou fazendo ela ao vivo, mas vocês podem deixar perguntas nos comentários e interações, enfim, o que vocês desejarem. Só estou fazendo essa passagem aqui mesmo para que a gente possa organizar melhor, né, o percurso e o conteúdo da disciplina. Então, eu vim realizar esse interlúdio a partir de algumas perguntas, né? Eu vou começar, então, fazendo uma breve recapitulação da nossa primeira aula, da aula passada, e depois vou entrar um pouco nesse tema específico, né, da disciplina, quer dizer, como é que se relaciona como é que se relacionam esses dois termos, literatura e subjetividade. Eu espero que nessa gravação que eu estou fazendo agora, vocês possam visualizar a minha tela, né? Eu não consegui assim preparar um texto, né, uma coisa que a gente pode chamar de um texto, mas estou compartilhando com vocês aqui algumas anotações. E a partir dessas anotações a gente vai pensar um pouco melhor, né, esse problema que eu vou colocar aqui como o problema da leitura. Né, o que é uma leitura? Como se lê? Né, e como esse problema da leitura vai permitir para a gente organizar um pouco essa articulação mesmo, né, entre esses dois temas, literatura e subjetividade. Então, a gente viu, né, a partir do texto do Compagnon, uma proposição bastante interessante. Né? O Compagnon ele faz uma paráfrase do Nelson Goodman, sugerindo para a gente que, ao invés de perguntar o que é literatura, a gente possa se perguntar quando é literatura. Né? Quando um texto passa a ser lido, recepcionado, prometido como literatura. Então, essa definição vai ser extremamente importante para nós, vamos mantê-la em reserva para mais adiante discutir sobre isso, falar um pouco mais sobre isso. Outra definição interessante é uma definição que o Compagnon toma de empréstimo do Paul Valéry. Né? Ele diz o seguinte: a literatura é e não pode ser outra coisa senão uma espécie de extensão e aplicação de certas propriedades da linguagem. Então, nossa pergunta principal, né, assim, a respeito dessas definições de literatura, é uma pergunta um pouco longa, mas é o seguinte: a gente gostaria de saber como a aplicação e manipulação de certas propriedades da linguagem no texto chamado literário, e como a exposição a este artefato de linguagem impactam a subjetividade daqueles que tomam contato com essas experimentações de linguagem, com seu uso não cotidiano, com um procedimento capaz de provocar estranhamento, a desfamiliarização da linguagem cotidiana. Vocês desculpam aí, faltaram umas vírgulas aí, que na hora que eu fui lendo em voz alta eu notei, já vou corrigir. Mas a ideia da pergunta é essa, né? A pergunta ficou um pouco longa, mas é que a gente pudesse pensar sobre como essa manipulação das propriedades da linguagem afetam a constituição dos sujeitos. Quando a gente, por exemplo, passa, né, o exame a respeito da teoria da literariedade, né, por parte dos formalistas russos, né, a gente vai perceber ali que existe um estabelecimento de uma certa dinâmica, né, dessas oposições reguladas entre o que a gente pode chamar de polos de identidade e de estranhamento. Né. O que gera reconhecimento e identidade? O que faz com que um determinado clichê comunicacional, né, estabeleça ao longo de uma série de repetições identidade, e qual o elemento discreto que a gente pode introduzir nessa repetição, nesse clichê, que pode gerar também um estranhamento, que pode ser percebido então como diferença. Essa acho que é a grande sacada, né, do formalismo russo, do Viktor Shklovsky, né, quando ele vai delinear essa ideia, essa noção de estranhamento. Ele está justamente colocando aí a nossa atenção nesse fenômeno. Né? Quer dizer, o que a literatura tem de diferente como uso de linguagem? Para que ela usa? Para que ela se vale? Para que ela se utiliza dessas propriedades da linguagem?
Então, segundo essa hipótese que ele está tentando fundamentar, é uma hipótese, é claro, mas é uma hipótese bastante interessante, é a ideia de que a literatura poderia provocar esse estranhamento. E esse estranhamento, obviamente, teria um impacto sobre o sujeito, né? Quer dizer, quais são as formas que eu reconheço como formas familiares de comunicação e de uso da linguagem, e que, de repente, através, né, do uso de outras propriedades, eu passo a reconhecer também como familiar, né? Ou eu passo, a partir do meu estranhamento, ampliar o leque do que eu considero familiar, ou também uma terceira possibilidade aí, né, que seria a possibilidade de aproximação com um Heimlich freudiano, né, que é a ideia de que você consegue encontrar estranhamento na familiaridade, né, que a gente possa, então, estranhar aquilo que é familiar. Bom, então, de acordo com esse percurso proposto pelo Compagnon, né, na aula passada, foi possível conhecer essas diferentes maneiras e critérios pelos quais poderiam tentar encontrar uma definição de literatura, né? E é importante também ressaltar, mais do que isso, que a noção de literatura também está sujeita a essas transformações históricas, né? A passagem do tempo ela é capaz de ressignificar esses objetos, né, e essas comunicações. Então, um exemplo bobo aqui, mas a carta de Pero Vaz de Caminha pode ter sido, num momento, apenas uma carta, num determinado momento, apenas uma carta protocolar, né, que cumpria esse dever de informar ao Dom Manuel sobre a chegada no Brasil. Aí vai o link para vocês da carta. E mais tarde essa carta foi tomada como um acontecimento da primeira obra de literatura brasileira, né, por parte dos estudiosos da literatura brasileira. Então, se a gente tomar esse pequeno exemplo, a gente vai entender por que o Genet fala, então, desses dois regimes, né, de literatura, do, do que ele vai chamar de um regime constitutivo ou constitucional e do regime condicional, né? E eu só adicionaria aí que aquilo que é hoje constituído, aquilo que é regime constitucional, em algum momento foi condicional, né, e teve essa emergência histórica determinada em algum momento. Então, uma forma pronta como o soneto, né, ou como outras formas de poesia, em algum momento, né, antes delas se cristalizarem e se constituírem como clichês e como formas, elas também tiveram aí em algum momento uma entrada condicional, né? Alguém olhou para isso e reconheceu como literatura. Então, essas duas noções, né, do que pertence a um regime constitucional e condicional também devem ser pensadas a partir de uma dinâmica. Bom, e agora, né, gente? E agora, tendo em vista essas concepções de literatura com as quais o Compagnon trabalha, né, que a gente viu ao final do texto, quer dizer, a literatura é uma definição impossível, né? A gente viu Derrida também, falamos, né? Eu até coloquei depois o texto, a referência lá na comunidade, né? Que é uma entrevista chamada Essa Estranha Instituição Chamada Literatura, na qual o Derrida então define a literatura como uma instituição que transborda a sua própria institucionalidade. Então, como pensar isso, né? Como pensar essa instituição, essa forma de usar a linguagem, né? Que não pode ser completamente definida, como que essa instituição se relaciona com a subjetividade, com a sua produção propriamente dita, né? Então a gente vai partir de uma hipótese que é bastante óbvia, né? Que é a literatura e subjetividade se condicionam mutuamente, né? O que quer dizer isso, né? Que na medida em que a literatura impacta a subjetividade, né, por exemplo, na medida em que uma subjetividade é constituída a partir de um contexto de estranhamento e familiarização e desfamiliarização em relação a uma determinada linguagem, né, essa subjetividade também vai produzir novamente literatura, né, que vai nos relançar num movimento constante. Então, para tentar não responder plenamente essa pergunta, né, como se relacionam então esses dois termos, literatura e subjetividade, mas organizar um campo de investigação dessa pergunta a partir dessa hipótese que a gente enunciou, a gente vai sugerir, então, percorrer dois corolários dessa hipótese. Então, o primeiro corolário é
a literatura é um dos dispositivos através dos quais se produzem sujeitos. Vocês talvez já estejam familiarizados com a obra do Giorgio Agamben, né, que é um filósofo italiano, que tem sido bastante influente, né, na discussão contemporânea. Ele tem como traço marcante assim, da sua obra um diálogo e uma continuidade, né, das obras do Michel Foucault e do Walter Benjamin. E ele tem um livrinho, né, chamado O que é o Contemporâneo e Outros Ensaios, né, uma tradução que saiu pela Argos aqui no Brasil, e tem ali dentro um textinho bastante interessante chamado O que é um dispositivo. Né? Nesse texto ele realiza uma discussão genealógica sobre o conceito de dispositivo na obra do Foucault, que é um conceito assim, super intrigante, né? super polêmico também, para quem gosta, né, da obra do Michel Foucault. E ele então encontra uma síntese, né, que seria interessante para nos auxiliar a pensar essa relação entre literatura e subjetividade. Eu vou então ler a citação então do Agamben. Na página 40, ele diz o seguinte: generalizando posteriormente o que já desculpa, generalizando posteriormente a já bastante ampla classe de dispositivos Foucaultianos, chamarei literalmente de dispositivo qualquer coisa que tenha capacidade de capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar, assegurar os gestos, as condutas, as opiniões e os discursos dos seres viventes. Não somente, portanto, as prisões, os manicômios, o panóptico, as escolas, a confissão, as fábricas, as disciplinas, as medidas jurídicas, etc., cuja conexão com o poder é, num certo sentido, evidente, mas também a caneta, a escritura, a literatura, a filosofia, a agricultura, o cigarro, a navegação, os computadores, os telefones celulares e, por que não, a própria linguagem, que é talvez o mais antigo dos dispositivos, em que há milhares e milhares de anos um primata, provavelmente sem se dar conta das consequências que se seguiriam, teve a inconsciência de se deixar capturar. O que eu acho interessante aqui nessa definição, né, nessa síntese do Agamben? Primeiro porque ele traz para nós essa ideia, né, de um encontro, né, daquilo que ele está chamando de dispositivo. O dispositivo, então, ele é um artefato, né, ele é uma criação humana. A gente vai ver logo adiante que nós vamos fazer aí uma aproximação da ideia de dispositivo com a noção de artefato na antropologia. Né? Então, ela é esse mecanismo, né, que é fruto de um trabalho, de uma invenção humana, que tem essa capacidade de capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, ou seja, produzir subjetividade. Né? Se alguma coisa tem a capacidade de fazer isso, né, de determinação, de orientação, de modelar, né, o discurso do ser vivente, o que a gente está falando aí é da produção de subjetividade. E aí o que o Agamben traz como novidade é ele estende, né, a noção de dispositivo. O que o Foucault então nomeia tradicionalmente como dispositivo são essas instituições, né, a prisão, os manicômios, as escolas, né, a confissão, e é bastante óbvio para a gente como que esses dispositivos constituem a subjetividade, né, como é que isso assim tem uma vasta tradição na sociologia, né, então o George Herbert Mead, por exemplo, quando ele vai discutir a noção de estigma, né, ele vai empreender uma discussão a respeito de como a convivência dentro desses dispositivos manicomiais, no, ou carcerários afetam a identidade de um determinado sujeito. Né? Então essa discussão já é bastante conhecida, mas o Agamben estende isso, né, para caneta, escritura, literatura, filosofia, agricultura. Quer dizer, ele vai enumerar aqui uma série de outros elementos que não foram tradicionalmente considerados dentro da discussão do Foucault. Né? E aí isso é bastante óbvio para a gente, por exemplo, que os telefones celulares, que as tecnologias, né, os computadores, hoje em dia eles têm essa capacidade de capturar, orientar, determinar, interceptar e modelar nossos comportamentos, né, nossa maneira de pensar, a lógica através da qual a gente pensa, né? E a própria linguagem, né? Ele tem bastante razão em apontar isso para a gente. Quer dizer, hoje em dia, mais do que nunca, com as várias batalhas discursivas, a gente percebe
como é importante a linguagem nessa possibilidade de interceptar e modelar e controlar os comportamentos. Né? Tem todo um trabalho aí em cima da linguagem, então, que é realizado com o intuito, né, de produzir esses efeitos. Né? Então, assim, quem trabalha com a psicologia, por exemplo, já conhece como o tipo de vocabulário, por exemplo, que uma psicologia organizacional, né, vai utilizar para motivar os trabalhadores, né, para motivar, primeiro, nem chamando eles de trabalhadores, né, primeiro chamando-os de colaboradores, né, alterando o vocabulário, né, quer dizer, uma situação que é extremamente problemática, né, às vezes você altera o vocabulário de como o problema é nomeado e você altera a percepção do problema. Então temos que compreender mesmo a linguagem como um dispositivo. Né? Sem essa compreensão a gente não conseguiria avançar. E como se dá isso na literatura, né, gente? Como que a literatura captura, orienta, determina, intercepta e modela e controla os gestos, as condutas, as opiniões, né? A gente poderia dizer que, historicamente, há em jogo na literatura uma formação do leitor, né? uma bildung mesmo. Né? E a gente vai encontrar os testemunhos dessa formação numa certa historiografia da crítica literária. Então, a teoria da estética da recepção, né? que é a teoria da escola de Constance, né? que é formada por um conjunto de pensadores, Wolfgang Iser, Gabriel Schwab, tem também um outro aqui bastante importante que me falha a memória agora, mas que até o final eu vou lembrar, que são autores que investigaram as distintas recepções de um texto ao longo de um determinado período histórico. Né? Então, se você toma, por exemplo, a obra de Shakespeare, né, você vai ver vários momentos históricos, diferentes recepções da crítica literária, diferentes modos como esse texto pode ser lido. Né? E como que há uma formação mesmo, porque na medida em que o tempo passa, né, clichês literários, né, as histórias de Shakespeare, se tornam um estoque de clichês que podem ser reutilizados literariamente por outros autores e que vão condicionar também o leitor. O leitor vai olhar para aquela história e vai lembrar, bom, isso aqui já estava lá em Shakespeare. Né? E Romeu e Julieta é um bom exemplo disso. Né? Que você tem essa história, então, que é uma história de dois jovens, né, que são de famílias rivais, que se apaixonam, e, e essa história é reeditada nos mais diversos contextos. Né, para vocês terem uma ideia, tem um autor japonês, que é o que eu estudo, que a gente vai ver no seminário, o Kiyo Mishima, que ele escreve um livro que é praticamente um pastiche Romeu e Julieta, né, só que ele se passa no Japão. E aí os leitores, né, vão, obviamente, identificar esses clichês, né, e essa relação literária que está sendo estabelecida. Então, a tarefa, né, da estética da recepção, né, pensar historicamente quem, como e quando se escreveu sobre a leitura de um determinado texto literário. Né, porque é nesses elementos concretos que a gente tem um registro de como um texto é lido em determinado período histórico. Então, a literatura, né, pelo menos tal como ela é entendida no romantismo, ela foi capaz de operar mudanças na nossa percepção do mundo. Então, assim, a gente também poderia dizer que o romantismo fez emergir na literatura, né, um certo mundo onde a narrativa do indivíduo burguês torna-se um modelo universalizável e celebrado. Né? Assim, todos vão começar a pensar a própria narrativa da sua vida a partir dos elementos dados pelo romantismo. E, sobretudo, seria importante considerar que tipo de mudança na construção da subjetividade e ou na nossa capacidade de narrar a nós mesmos, né, foram acarretadas pela circulação de determinados tipos de literatura. Os leitores eles não são os mesmos depois de ler Madame Bovary, Don Quixote, Shakespeare. Né? Esses livros eles vão se tornando matrizes ou clichês através das quais narramos os principais dramas do sujeito moderno. E é por isso que Compagnon se pergunta se seríamos capazes de paixão se nunca tivéssemos lido uma história de amor, se nunca nos houvessem contado uma história de amor. O romance europeu, em particular, cuja glória coincidiu com a expansão do capitalismo, propõe, desde Cervantes,
uma aprendizagem do indivíduo burguês. O indivíduo é um leitor solitário, um intérprete de signos, um caçador ou um adivinho. Então essa sacada, né, do Compagnon, assim, de compreender como que a literatura, então, ela passa a formar o seu público leitor, né? Formar uma determinada percepção de mundo, quer dizer, como é que a gente vai começar a olhar para o mundo a partir disso. Humberto Eco também tem outras passagens, ele vai dizer, por exemplo, como que começou a se prestar atenção numa determinada névoa ou numa determinada paisagem a partir de um determinado tipo de literatura, né, que chamou a nossa atenção para esses fenômenos. Enfim, isso é bastante documentado e constatado. No entanto, é interessante apontar que existe aí uma via de mão dupla, né? Se por um lado pode-se investigar, como propõe a estética da recepção, né, as formas pelas quais um determinado texto literário foi lido e as mudanças históricas entre as diferentes comunidades de leitores, né? Como é que então diferentes comunidades de leitores em períodos históricos vão ler um texto, né? E eu estava falando para vocês de Shakespeare também, como Shakespeare era lido ou recepcionado por seus contemporâneos, como ele é lido hoje. E a gente vai ver o final aí, um pequeno exemplo desse caso, que é o Shakespeare on the Bush, da Laura Bohannan, que vai mostrar para a gente aí um pouco desses problemas relacionados à recepção de um texto literário, né? Por que um texto literário pode ser lido de formas tão diferentes, né? Essa pergunta também é importante para nós. Então, a literatura ela foi uma pedagogia sentimental para toda uma geração, né? E essa experiência sentimental vivida pelas pessoas que se educaram nessa pedagogia literária também novamente produz a literatura, fazendo da literatura então esse diálogo incessante entre esses diversos clichês. Mas quando a gente fala de leitura, né, seria importante perguntar por que existem essas diversas possibilidades de interpretação do texto literário. Existiria uma interpretação que é a correta, que é a certa? Né? Existe a interpretação verdadeira? E existiriam outras interpretações que a gente poderia chamar de equivocadas? Né? Bom, para pensar essa pergunta, a gente deveria pensar a partir dos mesmos elementos levantados para o Companhão para pensar a literatura. Né? A verdade sobre uma interpretação ela é condicionada. Né? É como se cada período histórico condicionasse, né, condicionasse e sancionasse o que ele chama de uma interpretação correta e uma interpretação equivocada de um texto. E é sobre isso que a gente vai falar, porque a gente vai então entrar agora nesse segundo corolário, né, que a gente vai pensar um pouco aqui. Essa relação de recursividade entre literatura e subjetividade. Né? E essa relação de recursividade ela tem que ser pensada a partir da questão da leitura. Né? Então vamos guardar essa pergunta. Por que é possível ler um texto de diversas maneiras? Né? Se haveria uma interpretação verdadeira, né, e outras interpretações equivocadas, né? Como que a gente pode, então, lidar com essa multiplicidade de interpretações? A princípio, né, seria importante dizer que justamente o que a teoria literária vai investigar é essa possibilidade de multiplicidade, descentramento da verdade. Né? A verdade a respeito de um texto, ela diz respeito a um regime que não é um regime literário de leitura. Né? É, por exemplo, a forma como a gente tenta ler os textos sagrados. Né? Quando a gente lê um texto sagrado, a gente tenta, a partir do processo de leitura, então, encontrar uma verdade, né? Um elemento que a gente possa estabilizar como verdade. Mas como se lê o texto literário? Né? É de uma forma um pouco diferente. Vamos avançar então para a gente entender isso melhor. O segundo corolário, então, que a gente vai organizar aqui seria pensar então a literatura e subjetividade, dois termos em relação de looping recursivo. Né? A relação de looping recursivo é uma relação de feedback, né? Mas acho que vai ficar mais claro aqui na medida que a gente for falando disso. Tudo isso que a gente está falando, então, né, aponta para uma relação muito interessante, né, assim, algo muito interessante dessa relação entre literatura e subjetividade. E essa relação entre looping discursivo, ela é análoga à relação entre a humanidade e seus artefatos, tal como foi pensada e descrita pelo antropólogo Clifford Geertz. O Geertz ele tem umas sacadas
bastante interessantes assim, sobre essa relação da humanidade com o artefato. Né? Então ele vai dizer o seguinte, ele vai tentar descrever a relação do hominídeo com as ferramentas, né, como uma relação de recursividade. Né? A ideia é que ele vai produzir, a humanidade produz artefatos, mas ao realizar a produção dos artefatos, ele inadvertidamente produz a si mesmo, porque os artefatos retornam sobre os homens modelando-os. Né? Então, a possibilidade então de estabelecimento dessas relações recursivas, né, tem a ver com o fato de que qualquer ferramenta que a gente produza, né, ela, qualquer tecnologia que a gente possa vir a manejar, ela produz um impacto e algum tipo de transformação da nossa subjetividade. Então, a gente poderia pensar junto com Geertz, né? Ele vai dizer que essas relações recursivas elas variam desde o martelo até as tecnologias digitais. Né? Por exemplo, se você tem um martelo, a sua maneira de pensar e resolver os problemas vai se condicionar a essa ferramenta. Você vai pensar assim, como eu posso resolver os problemas que eu tenho, por exemplo, usando martelo e prego? Né? Haveriam mil outras maneiras de solucionar os problemas ou de construir alguma coisa. No entanto, o que essa ferramenta faz é exatamente o que a gente viu lá com a noção de dispositivo, né, do Agamben. O que a ferramenta faz? Ela também captura, orienta, determina, intercepta, modela, controla, né, os nossos gestos, o nosso pensamento, a nossa maneira de encontrar soluções. Então, é como se a gente aprendesse a pensar o mundo através do que nos ensina o artefato. Né? O Geertz também elabora um pouco essa ideia, o Gregory Bateson, que é um outro antropólogo também bastante importante nessas nossas referências, né? Porque ambos vão dizer um pouco de como os artefatos ele impactam na nossa cognição. Né? Eles vão também, a gente pode também pensar essas mesmas perguntas, né? Quer dizer, como que as tecnologias digitais e a literatura também impactam a nossa cognição, a nossa percepção de mundo. Bom, então, analogamente a gente poderia dizer isso, né? Que os humanos produzem literatura e inadvertidamente produzem as suas próprias subjetividades. Pois é próprio do processo, pois é o próprio processo de subjetivação que se verá transformado pela exposição a esses dispositivos de utilização de certas propriedades de linguagem a que chamamos literatura. E o que é interessante aí, gente, a gente pensar assim, essa noção de artefato ela é super ampla, porque quando a gente fala que o martelo é um artefato, né, é muito óbvio, né, porque a gente tem uma visualização concreta dessa ferramenta, mesmo quando a gente diz que um aparelho celular é um artefato. Mas quando a gente extrapola, então, essa noção de artefato para extrapola desses, vamos dizer assim, desses elementos e esses objetos materialmente localizáveis, para dizer, por exemplo, que um livro é um artefato, ou que a ideia de Deus e nação também são artefatos. Né? O Jorge Luiz Borges ele tem um conceito, né, de livro, que é o conceito de livro-nação, na qual ele aproxima muito, né, dessas questões tratadas pelo Benedict Anderson, nessa obra genial chamada Imagined Communities, né, Comunidades Imaginadas. É uma obra que foi publicada em 83 e essa obra então visa discutir o papel da literatura e da imprensa na construção dos nacionalismos contemporâneos e modernos. Né? Então o Benedict Anderson ele procura demonstrar, né, já citando dentro de um espírito antropológico, a ideia de nação é um tipo particular de artefato, ou seja, a ideia de nação ela foi construída discursivamente. Né? Isso que a gente também pode ver lá na exposição do Stuart Hall, né? Que é o texto que a gente vai ler na próxima aula, mas não é exatamente o capítulo que ele está tratando disso, mas depois eu posso indicar para vocês, caso alguém tenha interesse. Então, a nação ela é um ótimo exemplo dessa propriedade recursiva do artefato. Né? Então, o que faz com que se opere através de elementos simbólicos certa construção de significados de nação que são afetivamente intensos o suficiente ao ponto de persuadir as pessoas a dar a vida pela sua própria pátria, como fez, por exemplo, Mishima. Então, por que a gente tem um artefato? Né? Porque quanto mais esses símbolos, né,
relacionados à ideia de nação, né, e são símbolos de apelo afetivo, né, a bandeira, né, os hinos nacionais. Não sei se vocês já prestaram atenção nos hinos nacionais, quando tem esses eventos esportivos, Copa do Mundo, mas a maioria está falando em dar a vida pela pátria, a maioria está falando alguma coisa em morrer pela pátria, em sangue derramado, sabe, assim, o mais floreadinho é o hino nacional brasileiro. Assim, a maioria dos hinos eles são realmente cantos de guerra e estão ali poetizando a ideia, né, esteticizando a ideia de dar a vida pela nação. Isso é um elemento simbólico muito poderoso, né, gente? Né, constitui isso como, sabe, assim, como uma força política ideológica, né, que faça com que as pessoas possam dar a vida pela nação. Fiz uma nota aqui, uma nota mental, para que eu possa comentar brevemente, né, assim, atendendo um pouco também essa relação com a psicanálise aqui da disciplina, sobre o simbólico e imaginário na figura discursiva da nação como comunidade imaginada. Então, assim, o imaginário, né, tal como ele foi traçado e delineado por Lacan, ele tem um papel muito importante na constituição do nacionalismo, né, porque ele justamente é aquele elemento capaz de proporcionar essa liga, né? Esse espelhamento entre os iguais de uma nação. Então, apesar de toda a desigualdade que uma nação possa produzir e viver, experienciar internamente, existem determinados elementos imaginários que podem provocar essa ilusão de uma igualdade, de uma horizontalidade. É claro que não é só ilusão, né, gente? Em alguns momentos essa horizontalidade ela é, vamos dizer assim, eficientemente colocada, né, discursivamente colocada. Isso a gente vai ver também, porque é um erro comum, né, atribuir a ideia de imaginário, reduzir a ideia de imaginário, pelo menos, à noção de engodo ou ilusão. O imaginário se relaciona com a ideia de engodo ou ilusão, mas não pode ser reduzido a isso. Né? Isso a gente vai ver também com calma nas próximas aulas. Mas aí você tem, então, uma relação de elementos simbólicos e imaginários. Né? Você tem os elementos simbólicos, né? A constituição desses símbolos, né? Da nação, e os elementos imaginários, então, que fazem com que o elemento simbólico possa ser vivido e experienciado. Né? Quer dizer, que eu possa olhar numa manifestação, olhar para os meus semelhantes e imaginar, essa é uma nação, nós somos esse povo, né? Então, a importância também desses movimentos em massa na constituição do nacionalismo, né, poder juntar todo. Por isso que o esporte é tão importante também, né, gente? O esporte é uma coisa muito séria. Né? Você pensar o que afetivamente a gente produz quando a gente coloca trocentas pessoas dentro de um estádio de futebol, né, com a camisa verde e amarela, cantando o hino nacional, todo mundo em uníssono, né? Que tipo de manipulação imaginária a gente pode constituir a partir disso e a importância disso mesmo para se constituir o imaginário nacional. Então, na nação ali você vê em jogo esses elementos do simbólico e do imaginário articulando-se, né? Assim, é claro que tem as questões do real também, mas a gente não vai antecipar, né? As questões do real na tríade lacaniana, elas são de uma outra ordem, a gente pode, assim, talvez ver em funcionamento, né, esse entrelaçamento do simbólico e do imaginário de uma forma mais evidente, enquanto o real a gente teria que manter em reserva para abordar no outro momento e pensar a relação dessas duas instâncias com o real. E aí a gente passa, então, para essa pergunta que eu disse para vocês que é uma pergunta central, né? Para que a gente possa fazer articulação entre literatura e subjetividade, que é o que é uma leitura? Como se lê? Pois é. Então, como que é isso, né, gente? O que é ler? Né? O que significa ler, seja um texto filosófico, um texto literário, um texto sagrado, né? O que muda a nossa maneira de ler esses textos de acordo com essas formas socialmente prescritas e sancionadas dentro de uma sociedade? Né? Então, essa pergunta é fundamental para nós nesse momento, né, que é entender que a leitura não é um ato puramente individual, apesar de existir a possibilidade de você realizar as leituras individuais, mas que a leitura, mesmo que você faça individualmente, ela já vamos dizer assim, ela já é tributária de determinadas visões e elementos que são sociossimbólicos.
E a leitura, ela tem a leitura, né, o leitor, ela tem vamos dizer, uma intimidade muito grande com a questão do sujeito e da subjetividade, né? A questão da leitura é a questão do sujeito, é a questão da subjetividade. A gente poderia forçar um pouco a barra e dizer que a questão do sujeito é a própria questão do leitor, quer dizer, na medida em que é possível a realização de uma leitura singular, né, também a gente poderia dizer da existência de sujeitos singulares. Se a leitura não é simplesmente, vamos dizer assim, o resultado de uma determinada operação lógica, né, que é dada de antemão pelo que já está escrito no texto, né, tem alguma coisa que surpreende essa determinação lógica, que é o próprio sujeito. Né? Então a gente tem aí uma intimidade, uma relação entre leitura e sujeito, leitura e subjetividade. E aí teríamos que nos perguntar sobre isso também, né? Será que tipos específicos de texto vão receber modos específicos de leitura e certos rituais ou protocolos interpretativos? A gente não interpreta um texto do nada, existem protocolos, né, que nos auxiliam nisso, e como se lê a ficção também. Né? Humberto Eco tem um livro belíssimo que eu estou colocando aí para vocês, já indicando para vocês nas bibliografias, né, que estão na nossa comunidade do Facebook, que é um texto chamado Seis Passeios pelo Bosque da Ficção. E ele diz o seguinte nesse texto, vou ler a citação dele. Num texto narrativo, o leitor é obrigado a optar o tempo todo. Na verdade, essa obrigação de optar existe até mesmo no nível da frase individual, pelo menos sempre que essa contém um verbo transitivo. Quando a pessoa que fala está prestes a concluir uma frase, nós, como leitores ou ouvintes, fazemos uma aposta, embora inconsciente. Prevemos sua escolha ou nos perguntamos qual será a sua escolha, pelo menos no caso de frases de impacto, como ontem à noite no Campo Santo do Presbítero eu vi. Às vezes, o narrador nos deixa livre para imaginar a continuação da história. Né? E eles exemplificam isso com o final da narrativa de Arthur Gordon Pym. Né? Essa pequena citação do Eco assim, é bastante interessante para que a gente possa entender essa dimensão, né, de que o texto narrativo ele não é um texto cujo sentido, né, é simplesmente uma extração de conclusões lógicas. Né? Você tem uma decisão, uma escolha, que tem que ser feita ao tempo todo, e por isso que o Derrida então vai trabalhar o tema da decidibilidade ou da indecidibilidade. Né? A gente também vai, em algum momento, voltar a esse assunto da decisão, da indecidibilidade também. Né? E mais particularmente, essa aposta inconsciente que a gente faz de como uma narrativa prossegue ou de como uma frase vai prosseguir. Né? E aí você tem também atuando o elemento da familiaridade do estranhamento. Quer dizer, o estranhamento vem quando a gente perde a aposta em relação ao que a gente imagina que seja vamos dizer assim, o desfecho, o desencadeamento de uma determinada frase. Né? E isso é a própria, vamos dizer assim, a nossa expectativa em relação à linguagem sendo traída. E a gente extrai determinado prazer disso, né? Quando a literatura é capaz de nos provocar esse tipo de engano. Né? A gente vê, nossa, aqui tem uma coisa sofisticada, inteligente, me enganou. Quando o texto é muito previsível, quando a gente sempre, né, consegue adivinhar esses passos, né, que o autor nos fornece, a gente acaba tomando essa literatura como monótona, né, como previsível mesmo. Né? Então tem aí também uma relação com o horizonte de expectativa do leitor. O Iser também, Wolfgang Iser, né, que é um teórico da estética da recepção, ele vai dizer que os textos eles possuem um grau de indeterminação. Esse grau de indeterminação, ele não é assim alguma coisa assim, vamos dizer assim, alguma coisa assim, porque o texto é mal escrito, então ele é indeterminado, né? Ele não possui definições satisfatórias dos seus conceitos. Não é disso que ele está falando, né? O texto ele é estruturalmente indeterminado. Né? Quanto mais você tentar definir um determinado termo dentro de um texto, seja esse texto filosófico ou literário, na verdade, mais indeterminação você está abrindo. Essa sacada também, né, da relação entre simbólico e imaginário do Lacan. Né? Quando Lacan propõe a noção de real, ele não está dizendo que
O real, ele diz que o real é aquilo que está fora do simbólico, mas ele não está dizendo assim que a gente vai fazer proliferar o simbólico, né? E que esse simbólico vai gradativamente recobrir o real, né? E que a gente vai então conseguir esgotar essa essa indeterminação. Não. O que ele está dizendo para nós é justamente o contrário. Quanto mais a gente tenta falar, mais real a gente está produzindo, né? Porque esse real ele está nas entrelinhas do simbólico. Isso também depois eu me comprometo aí com vocês a trabalhar exemplos mais didáticos, né, para a gente compreender essa relação. Mas, por hora, um exemplo que, se a gente quiser tomar um exemplo bastante simples para tentar pensar isso, é só a gente pensar no exemplo do próprio dicionário, né, o Roland Barthes. Ele, num texto chamado O que é a leitura, ele se utiliza desse exemplo. Ele diz o seguinte: olha, suponhamos que você queira definir uma palavra estrangeira no dicionário. Né? E você vai, estou falando de uma língua que é estrangeira para você e de um dicionário que é também na língua estrangeira, né? Que vai definir termos dessa língua dentro dessa própria língua. E aí você encontra um termo qualquer lá, que você quer descobrir o que, que é, e ele vai te dar mais 5 opções, né? Então, se eu não conhecesse a língua portuguesa, aí você vai ver a palavra cadeira, por exemplo. Aí vai ser cadeira, ele vai referir como objeto de sentar, ou ele vai referir a, metaforicamente, uma disciplina, né, universitária. Enfim, ele vai te dar lá uma série de termos. E aí cada termo desse vai te remeter novamente a outro conjunto de termos. Ou seja, o que você tem aí, né, a partir dessa proliferação simbólica, são mais indeterminações. Né? Se o termo cadeira ele já é indeterminado, porque ele pode significar tanto objeto de sentar quanto uma disciplina acadêmica, né? A própria palavra disciplina ou a própria palavra sentar também está aberta a uma série de indeterminações. Né? A palavra disciplina ela pode significar tanto um conteúdo que se ministra com uma determinada finalidade pedagógica dentro de um curso, mas a disciplina também se refere a um conjunto de práticas que você adota cotidianamente, né, com uma determinada finalidade. E por aí vai. Né? Esse pequeno exemplo é só para mostrar essa proliferação da indeterminação, né, do sentido. Quanto mais a gente tenta determinar o sentido, mais a gente faz proliferar, na verdade, a indeterminação. E é a respeito dessa indeterminação, né, que o real lacaniano tenta, de alguma maneira, teorizar ou dar conta. Né? O Wolfgang Iser, né, voltando aí à nossa discussão, ele trabalha a partir de uma perspectiva fenomenológica do Romain Ingarden, né, que é um outro teórico da literatura bastante interessante, e ele vai chamar nossa atenção para algo que é a ideia de concretização do texto literário. Onde que está o texto literário? Ele está no livro? Ele está na cabeça do leitor? Onde que ele está? O que é interessante aqui é porque o Ingarden, através da literatura, né, da discussão literária, ele chega a uma noção e uma articulação que é muito semelhante à ideia de objeto transicional. Né? Os psicanalistas aí conhecem a noção de objeto transicional do Winnicott, né? Que é esse objeto que não é um objeto real, mas também não é uma alucinação. É um objeto que está a meio caminho entre a objetividade e a subjetividade. Então vamos ver aqui o que o Ingarden está dizendo. Né? Que, na verdade, essa é uma citação do Iser. Né? O Iser fazendo uma leitura do Ingarden. Eu vou meio que traduzindo aqui. Ele diz o seguinte: o texto como tal nos oferece diferentes visões esquematizadas, a partir do qual o assunto em questão, né, o subject aí é o objeto, né, de uma determinada obra, pode vir à luz. Mas o verdadeiro, vamos dizer assim, de fato trazer à luz, né, dessa obra é uma ação de concretização. Então, se considerarmos dessa forma, a obra literária tem dois polos. Uma que a gente vai chamar de artística e outra que a gente vai chamar de estética. O polo artístico se refere ao texto criado pelo autor. E o polo estético se refere à realização atingida pelo leitor.
A partir dessa polaridade, segue que a obra literária não pode ser completamente idêntica ao texto, ou com a realização do texto, mas, de fato, é alguma coisa que jaz ali a meio caminho entre os dois. Então, a obra literária é mais do que o texto. Pois o texto apenas ganha vida quando é realizado pelo leitor. E, além do mais, essa realização é de forma alguma independente de determinadas disposições individuais do leitor. Né? Aquilo que eu estava falando com vocês, de que o leitor ele tem as suas disposições individuais, ele vai projetar essas disposições individuais nas indeterminações do texto. Apesar de que, né, por ser o turno, essas disposições individuais elas atuam em diferentes padrões do texto. Então, a convergência de texto e leitor traz o texto literário à existência. E essa convergência ela não pode ser nunca precisamente apontada. Isso é interessante, né, gente? Não pode ser nunca assim. Você não consegue falar nunca assim onde é que está exatamente a leitura, onde é que, assim, estabelecer essa relação de identidade e de diferença. Então, ela não pode ser nunca precisamente apontada, mas deve sempre permanecer virtual. Ela deve sempre restar como algo virtual, já que ela não pode ser identificada nem com a realidade do texto e nem unicamente com a disposição individual do leitor. Então, isso assim, é muito importante, gente, até para a gente pensar assim, em questão de leitura de texto filosófico também, né? Por exemplo, quando o Lacan diz que faz um retorno a Freud, né? Ele diz que está fazendo um retorno a Freud, a gente pode pensar nesses mesmos termos, né? Que essa leitura que o Lacan realiza de Freud também não pode ser assim precisamente delimitada, né? Até onde é o texto freudiano, até onde entra uma interpretação lacaniana desse texto, né? Assim, alguma coisa que permanece nesse espaço virtual. E de fato há de se entender que existem ali uma série de atualizações, né, que o Lacan realiza a partir de elementos que estão indeterminados no texto freudiano. O texto freudiano ele tem várias lacunas, ele tem várias indeterminações, ele tem vários problemas, ele tem diversas aporias, né? E o que o Lacan faz com a leitura desses textos é a partir, né, de determinadas contribuições do estruturalismo, da filosofia hegeliana, decidir, né, poder decidir ali onde você tem alguns elementos de indecisão e indeterminação. E é claro que ele está fazendo um tipo de decisão que é justamente para afastar do tipo de leitura, né, da obra freudiana que é feita pela psicologia do ego, né, e por outros autores também. Então é importante também considerar que esse movimento que o Iser diz existir no texto literário também está em jogo em textos filosóficos, né, em textos científicos também e de toda a ordem. Bom, isso aqui a gente já falou um pouco, né? Bom, apesar do processo de leitura ser dependente dessas disposições individuais do leitor, a convergência entre texto e leitor não é nunca tornada completamente concreta. Portanto, o conceito de imaginário, né? Esse aí estou falando do imaginário do Iser, gente. O Iser ele tem uma tríade também que ele chama do fictício, do real e do imaginário, e é bem diferente da tríade lacaniana. Mas assim, o conceito de imaginário do Iser, então, corresponde a esse espaço que permanece como uma virtualidade a meio caminho entre o texto e sua concretização pelo leitor, entre o polo artístico e estético. Um conceito que, por sua vez, também não é completamente conceitualizável. Né? Se alguém tiver interesse também em entender melhor essa tríade iseriana, posso também fornecer mais referências. A concepção de Iser do texto literário poderia ser descrita alegoricamente como um palco ou arena onde o autor e o leitor participam de um jogo de imaginação. Então, olha o que o Iser está dizendo para a gente. Quer dizer que ler um texto significa ser colocado numa determinada arena. Né? E aí você tem um leitor que vai decidir por gestos específicos, né? Ou por concretizar determinados elementos que estavam indeterminados no texto do autor.
Então, o texto ele é resultado de um ato intencional, né, que oferece determinações mínimas e uma feição concreta a tal intenção. No entanto, do mesmo modo que apresenta determinações, deixa também uma série de espaços indeterminados, que serão ocupados pela intenção dos leitores, né? Por isso que o Weiser toma como modelo o ator, né? Porque o que o ator faz quando ele lê um texto? Ele lê lá o texto, lê o Ricardo III de Shakespeare e pensa o seguinte: eu vou pegar esse elemento aqui, vou concretizar ele numa leitura corporal, vou dar uma puxada na perna aqui, entendeu? Para poder caracterizar esse personagem que é coxo, né, que é manco. Então, assim, essa sacada, né, que o Weiser tem de tomar o leitor como uma espécie de modelo de ator que está lendo um texto e está fornecendo concretização, está fornecendo determinação para aquilo que é indeterminado. E aí vem um outro companheiro do Weiser, né, que é também um outro autor da teoria da estética da recepção, que é o Karl-Heinz Stirler, e ele diz também algo bastante interessante. Ele diz assim que nenhum texto diz apenas aquilo que desejava dizer. Cada texto sofre a coerção inevitável de produzir uma comunicação suplementar e não prevista. Depende do próprio modo de comunicação em que medida a comunicação, assim engendrada, se torna eficaz a recepção ou é por ela neutralizada. Ele vai dizer isso então num pequeno texto bastante interessante também, chamado Que significa a recepção de textos ficcionais? Então, essa comunicação suplementar e não prevista, né, no caso no texto literário, é fruto de uma dupla operação que o leitor é convidado a desempenhar diante do texto literário, que é a operação de imaginar e interpretar. Portanto, o que Ingarden chama de concretização do texto literário, para Iser, é um jogo de determinações e indeterminações, um jogo entre o fictício e o imaginário. Então, ler um texto literário é exatamente isso, é tentar fornecer determinação para elementos indeterminados. É claro que em alguns momentos o texto literário também nos confronta com essa possibilidade de manter o suspense, né? Manter uma indeterminação. Para falar então um pouco disso, eu vou passar a dois pequenos exemplos, né? O primeiro exemplo, então, é uma leitora de 3 anos de idade, né, no livro do Humberto Eco também, Seis Passeios no Bosque da Ficção. E a gente vai ler, então, esse exemplo que está aqui no texto do Eco, né, na página... Ah, meu Deus, agora deu um pau aqui, vamos ver. Ah, está aqui na página 11. Meu computador travou um pouco aqui, porque eu uso essa versão que não é uma versão não paga do Adobe, né? Então eles ficam pedindo um upgrade para mim, ficam travando o computador, prometendo que se eu comprar a versão de upgrade, não vai travar mais. Aí tá vendo? Aí vem essa propaganda ridícula aqui, e aí pronto. Vamos lá para o exemplo. Esse exemplo é retirado de um livro chamado Reading and Understanding, e o que é interessante desse livro, gente, é um livro do Roger Schenck, que é um livro que tenta dar conta da ideia da leitura através de inteligência artificial. Então, esse livro, a discussão desse livro, que o Eco toma aí esse exemplo, é tentar mostrar por que a a leitura de texto literário por parte de inteligência artificial é limitada. Né? E por que é limitada? Justamente por causa disso que a gente viu lá na citação do Stirler, né? Que é esse fato de que todo texto literário produz essa comunicação suplementar não intencional. E aí o Roger Schenck ele fez um experimento interessante, que é ler umas historinhas para a criança e depois interrogar a criança a respeito do que ela entendeu sobre a história. Né? Então ele vai lá, dizendo assim: John amava Mary, mas ela não queria casar com ele. Um dia, um dragão roubou Mary do castelo. John montou em seu cavalo e matou o dragão. Mary resolveu casar com ele. Depois disso, os dois foram felizes para sempre. E aí, o Schenck vai perguntar para a criança, né? Ele vai lá: por que John matou o dragão? A menina vai dizer: porque ele era ruim. E por que ele era ruim? Porque estava machucando o John. Estava machucando o John de que jeito? Acho que ele estava jogando fogo no John. Aí
Schenck. Por que Mary resolveu se casar com John? Porque ela amava muito John e o John queria muito casar com ela. E como Mary decidiu se casar com John, quando no começo ela não queria? A menina diz: essa pergunta é difícil. Tudo bem, mas qual você acha que é a resposta? Porque ela não queria. E aí ele falou bastante que queria casar com ela. Então ela ficou com vontade de casar com ele. Então ela ficou com vontade de casar com ela, quer dizer, com ele. Aí a sacada, né, do Humberto Eco em relação a isso também, né? O que ele vai dizer? Bom, primeiro o conhecimento da menina, né, na narrativa. Então ela sabia que os dragões lançam chamas, né, pela boca. Então ela introduz esse elemento lá na interpretação dela do texto, apesar do texto não falar disso em momento algum. E o que é mais interessante, o que é mais cruel aí, é justamente isso, né? Que a menina, ela, né, o Eco destaca isso aqui, que faz parte da vivência dessa menina, né, já a ideia de que alguma pessoa movida pela gratidão ou admiração pode ceder a um amor ao qual não retribui. E isso é muito sério, né, gente? A gente pensar, uma menina de 3 anos já está aprendendo isso, né? Quer dizer que um homem quer muito uma coisa, então ele fala, insiste demais nisso, e a menina passa a querer também, né? Acho que assim, muito emblemático, né? Da, de alguma coisa que acontece na nossa sociedade de forma bastante naturalizada, né? Que é proveniente, então, da heterossexualidade compulsória, né? Que é alguma coisa que já está enraizada na subjetividade das crianças. E aí vocês têm um belo exemplo para se pensar isso, né? Quer dizer, o que é a subjetividade aí, né? Como que a subjetividade da criança intervém na maneira como ela leu esse pequeno texto, né? Olha aí o tanto de consequências que ela extraiu desse pequeno texto, né? Quer dizer, é claro que o texto aí serviu para que ela organizasse, né, uma série de projeções e impressões que ela tem a respeito do mundo, né? Então a gente tem exatamente o que o Iser ou o Ingarden ou o Stirn estão dizendo para nós, né, sobre o que é a leitura, que é o texto literário, né, assim, esse pequeno texto aqui, ele é um texto cheio de indeterminações. E para que esse texto faça sentido, a leitora tem que projetar nele as suas fantasias, ela tem que realizar construções, né, para oferecer determinação para aquilo que está indeterminado no texto. E aí, então, novamente, a gente tem um outro exemplo, que é o exemplo de um relato, né, chamado Shakespeare on the Bush, da Laura Bohannan. A Laura é uma, uma antropóloga. E assim, esse relato é bem pequeno, deixei também em português lá no nas bibliografias da comunidade do Facebook, né? E assim, o argumento todo é muito simples, tá, gente? É uma antropóloga que está fazendo uma etnografia na costa oeste da África, né, entre um povo chamado Tiv, e ela está numa discussão com um amigo inglês, dizendo assim, olha, o amigo inglês diz para ela assim, olha, os americanos têm muita dificuldade em compreender Shakespeare, né? E ela fala que não, bom, que a realidade da obra de Shakespeare é uma realidade universal, né? E o amigo dela dá de presente, então, uma cópia do Hamlet, sabendo que ela está indo para a África para ficar bastante tempo lá realizando essa etnografia. E aí ela resolve então testar essa hipótese, que é assim, bom, será que a compreensão da literatura é universal mesmo, né? Num determinado momento, então, é dado uma chance para que ela possa ler Hamlet, né? Para as pessoas dessa tribo, né? E discutir com as pessoas dessa tribo o que elas entendem por Hamlet, né? E aí é muito engraçado, tem uma série de reviravoltas nessa narrativa, eu realmente recomendo, assim, é muito bacana assim, esse registro, esse trabalho, né, para essa discussão. E assim, tem umas passagens que são bastante interessantes, né? Por exemplo, num determinado momento, né, da narrativa,
a Laura, então ela lê um trecho, que é um trecho em que o fantasma, né, do, do pai do Hamlet aparece, e esse fantasma, então, ele aparece para três pessoas, né? Esse fantasma, então, aparece para três pessoas, e essa pessoa, para a qual ela aparece, né, na narrativa do Shakespeare, né, é alguém que deveria ser definido assim como um acadêmico, né, como alguém que tem muita sabedoria. No entanto, o que acontece? Para você designar alguém, ou para você traduzir, né, de forma próxima o que seria um acadêmico, né, essa palavra significa também bruxo, feiticeiro. Né? E aí é interessante porque o velho que está escutando a história, ele sorri triunfante para o outro, porque lá atrás, né, ele tinha dito alguma coisa nesse sentido. Ele estava dizendo assim, olha, esse negócio de morto não existe, enfim, eles isso é obra de um feiticeiro, né? E aí ela vai ter que traduzir o que é um sábio, né, em termos da literatura inglesa, e a palavra para sábio ela é a mesma palavra para feiticeiro. Então, assim, a partir desse pequeno embrólio de tradução, você tem toda uma possibilidade de concretização, né? Quer dizer, como é que essas pessoas vão ler o Shakespeare, né? A partir da narrativa da Laura Bohanna, né? Então, como é que eles vão fornecer concretude para esses elementos indeterminados que estão ali no texto do Shakespeare, né? E essa que é a sacada genial, né? E a partir disso, todos os embrólios que vão rolando. Eu recomendo a leitura, assim, é muito divertido. E aí, novamente, também você tem a questão da subjetividade, porque o que está em jogo aqui é como essa cultura, né, diferente da nossa, vai fazer sentido desse texto, né? Como que ela vai construir sentido desse texto. E como que essas questões subjetivas e como o conhecimento tácito, né, que eles possuem da realidade tem que ser projetado nessas formas para que eles possam, então, compreender, para que o texto possa fazer sentido para eles e que, inclusive, eles possam interrogar e dialogar com a lógica do texto. Em vários momentos, os sábios, né, os idosos, porque ela está lendo esse texto por uma cúpula de idosos sábios, né, dessa tribo, em vários momentos eles dizem, olha, isso que você está falando não faz sentido nenhum, essas pessoas são ignorantes, por que elas não escutam os mais velhos, né? Enfim, é muito interessante ver um pouco desse desencontro e tentar compreender que assim que o texto assim é porque isso que cria uma caricatura para a gente, né? Como se a partir dessa experiência fosse inegável mesmo, né, a nossa percepção das indeterminações de um texto literário, né? Então, de certa maneira, porque a gente vive então dentro de uma certa continuidade, né, com essa cultura que é a cultura de Shakespeare, né? É como se vários elementos ali aparecessem para nós como obviedades. E aí o atrito, né, dessas indeterminações a partir de um outro contexto cultural começam a ressaltar para nós os elementos dessa indeterminação. Então, para ir encerrando, então, gente, que já vi que está ficando longo demais, né? Eu só gostaria de retomar, então, algumas consequências, né? A primeira consequência, então, é se pensar sobre a relação entre texto literário e subjetividade é essa, né? Que o texto literário, então, está numa relação de looping recursivo, né? Com a subjetividade. Na medida que a nossa subjetividade é afetada por essas novas formas de linguagem, então nossa subjetividade também passa a produzir outras formas, né? Passa a ampliar esse conjunto de ferramentas dado pela linguagem, né? E depois eu vou também falar para vocês por que a ideia de linguagem como ferramenta acaba não sendo uma metáfora muito apropriada, uma metáfora infeliz, né, para falar da linguagem. Então, essa é uma primeira consequência importante. E a segunda, para a gente também pensar do ponto de vista, né, de uma leitura também mais lacaniana, né, da psicanálise lacaniana, dessa relação entre literatura e subjetividade, é porque a gente possa entender um pouco por que o Lacan diz que o sentido é do imaginário. Né? O sentido ele faz uma referência egóica.
né? Porque quando a gente vai procurar extrair sentido, né, de um texto literário, ou de qualquer outro texto, seja lá qual texto for, torna-se uma operação obrigatória, né, fornecer determinação para o indeterminado. E fornecer determinação para o indeterminado significa recortar elementos da nossa vivência egóica, né, e projetar nesses textos, né? Então, essa autorreferencialidade do sentido, né, como se a produção de sentido ela tivesse submetida, de certa maneira, a uma lógica narcísica, porque a gente tem que, de alguma forma, centrar, né, as indeterminações e as lacunas do texto na nossa própria experiência de vida, né? E ao realizar esse centramento só pode atuar de uma maneira que seja narcísica. Então, por isso que o Lacan vai dizer que a produção de sentido é imaginária, que que a significação e que o sentido, né, o significado, né, é relacionado a essa vivência egóica, né? E, e claro, o ego aí não é uma instância absolutamente individual, né, gente? O ego ele é uma instância de correlação sociossimbólica, é uma instância relacional. Bom, para não ficar muito grande, eu vou encerrando por aqui. Agradeço aí a atenção de todo mundo que ficou até o final e aguardo vocês então na terça-feira para a gente continuar a discussão sobre o texto do Stuart Hall. Já dizendo também que estou disponível a questões e perguntas, também adiantando que vou mandar um e-mailzinho para vocês para falar um pouco sobre as nossas avaliações, tá? Então, gente, qualquer retorno aí sobre, né, questões técnicas, se o som tá legal, se tá batendo, o que que tá acontecendo, vocês estão vendo a tela direitinho, né? Todos esses feedbacks para mim são importantes. E a gente se vê então na terça-feira. Obrigado pela atenção, gente. Se cuidem, tomem bastante líquido e muita saúde para todo mundo.